Vou ler o Salmo 133, né? Tá escrito assim, ó. A excelência do amor fraternal, hein, né? Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Por aqui ali o Senhor ordena a benção e a vida para sempre. A barba representa a ligação entre a alma e o corpo, né? Porque suponhamos assim que se jogasse óleo na cabeça de Arão e ele tivesse reto, o que aconteceria? O óleo cairia no chão, não cairia é, no corpo, não desceria sobre as vestes de Arão, né? Sobre a gola, sobre o peito de Arão. E aqui no peito de Arão está escrito o nome das 12 tribos, que significa a união de Israel, né? Significa a união de Israel. Então, para que às vezes eu vejo as pessoas falando assim, que sobre o desigrejado, que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Deus não habita, Deus mora. Deus não mora em templo feito por mão de homem, porque Deus é espírito. Mas quando a Irmandade se reúne, Deus se faz presente. E outra coisa impressionante, o óleo representa o Espírito de Deus. Espírito de Deus que une tudo, né? Suponhamos que se Arão não tivesse barba e jogasse o óleo, essa distância que tem aqui do queixo para o peito, o óleo cairia no chão. Então a barba representa essa unificação. Entendeu? O corpo e a alma tem que estar em comunhão com quem? Com Deus. Não é isso? Tem que ter em comunhão com Deus. E o porquê que não está ali um pai de família representando os filhos, que seriam os irmãos? Não, quem está representando? O sacerdote, que era Arão, irmão de Moisés, foi o primeiro sacerdote, né? Então, eu diria o primeiro pastor, né? Então ele precisava do quê? Ele precisava estar em comunhão, a igreja precisava estar em comunhão, a irmandade precisava estar em comunhão. E muitas vezes, tanto os irmãos carnais como os irmãos espirituais estão em desunião. Porque às vezes a pessoa não sabe ter um trato com outro irmão, não sabe ter amor com outro irmão e acha que às vezes pode zombar de um irmão, não ter um mínimo e nem um pingo de respeito pelo outro irmão. Então, e é bom também os irmãos entenderem, para você ter essa união. Esse aqui Deus está falando de uma união espiritual. Deus não está falando de irmãos carnais, Deus está falando de irmãos espiritual. Para que vocês estejam nessa união, nesse mesmo espírito, vocês têm que estar unidos, vocês têm que estar não desigrejados, mas vocês têm que estar na igreja para que isso aconteça, né? Para que isso aconteça. Aí a palavra de Deus fala assim, ó, é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce sobre a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon que desce sobre as montanhas, né? Que ali o Senhor ordena a benção e vida para sempre, né? Porque quando os irmãos da igreja estão em união, há uma benção de Deus sobre eles. Há uma benção de Deus sobre a Irmandade. E às vezes os irmãos, eles não estão em união. E por isso que esse texto foi citado. Davi citou esse texto porque ele via que havia desunião entre a Irmandade espiritual, né? Então ele falou sobre esse texto. E aí quando apresentou Arão, o Arão representa a igreja. Imagina se todos os irmãos da igreja, todos vivessem em desunião. Estou falando aí de irmãos aqui, mas de irmãos espirituais, né? De irmãos que tá na igreja. Se a pessoa começar a ensinar sobre o negócio de desigrejado, ele está indo contra a palavra de Deus. Indo contra a palavra de Deus, ele está indo contra a palavra de Deus. Ah, Deus não mora em templos feitos por mão de homem. Claro que não, Deus é espírito.
Imagine quando terminasse o culto, aí Deus falasse para o irmão que estava lá atendendo o culto, o Santo Espírito de Deus falasse: ó, irmão, agora Deus vai falar. Eu vou ficar aqui esperando vocês pro próximo culto aqui, tá aguardando vocês aqui de mão cruzada, aguardando a Irmandade. Não. Deus é Espírito. Claro que Deus não vai habitar em templos feitos por mão de homem, mas se você se faz presente lá, Deus se faz presente também. Porque Deus é Espírito. Por isso que a palavra de Deus fala: quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. E citou o sacerdote, quem? O representante da igreja aqui na terra. Quem é? Os pastores que rebanham e que conduzem a Irmandade, o rebanho que Deus colocou na mão deles. Deus não pegou o pai de família e falou: quão bom e quão suave que os irmãos carnais vivem em união. Ele está falando dos irmãos espirituais, senão ele não colocaria um sacerdote para representar a igreja. Seria Arão, no caso. Então, reflita sobre isso, não vai nessa onda de pastores que ficam pregando na internet, de desigrejado, não. Senão esse texto Deus sabia que lá aqui na frente existia um espírito que ia querer induzir o povo a não ir para a igreja. Não, se você está com saúde, está saudável, vai à igreja. Vá à igreja. Você pode ter Deus onde você estiver, mas ali é bom você estar louvando, você estar cantando. Eu sempre estou falando isso aqui, sempre estou repetindo, Deus sempre está me trazendo isso para me falar. O óleo representa o Espírito de Deus sobre todos, né? Por isso que a palavra de Deus fala que o óleo foi derrubado sobre a cabeça, mas teve que derramar sobre o corpo de Arão. Uma unificação entre a alma, o corpo e o Espírito de Deus, que o óleo representa. Então, para você tá ouvindo a palavra de Deus, tá ali unido ali, cantando, né, com a Irmandade, você tem que tá unido com eles. Como que você vai estar unido? Eu estou aqui na minha casa, você está na sua casa, estamos no mesmo espírito? Não. Que a palavra de Deus fala: tão bom e tão suave que os irmãos vivem em união nas igrejas, nos templos. O judeu era a sinagoga, os muçulmanos é mesquita e nós cristãos chamamos de igreja. Não vai na conversa de pessoas que dizem que nós temos que ser desigrejados. Você tem saúde, está bem, você pode estar dentro da igreja, esteja. Melhor estar dentro da casa de Deus do que estar em 1000 outros lugares que nem os comunistas. É isso aí, Deus abençoe.